Glória a Deus, louvado seja o Senhor Jesus. Eu quero saudar todos os irmãos nessa noite, com a paz do Senhor Jesus, amém? Você, meu querido irmão, igreja do Senhor, que agora está no seu lar, que agora está com sua família, está cultuando a Deus. O chamado e o convite do culto desta noite foi que nós estivéssemos ligados, conectados por meio os smartphones ou televisores, mas a principal ligação que nós podemos estar agora é com o trono da graça, de onde emana a misericórdia, o perdão, de onde emana toda a bênção, é do trono da graça, aonde está sentado o nosso majestoso e Salvador. Eu quero nesta noite tributar glórias e honra ao Senhor Jesus, que nos concede essa oportunidade de estar aqui na casa do Senhor, ligado com o céu, com os irmãos amados nas suas casas, nos seus lares, mas que estão como soldados de Cristo, valente, de espada desembainhada, batalhando, sendo um guerreiro ou uma guerreira e lutando legitimamente nestes dias. Irmãos queridos, estamos com certeza salmodiando, estamos alegres e felizes por estar na presença de Deus, por o Senhor nos conceder e facultar o fôlego de vida. Ah, de nós se não fosse o Senhor, oxalá de nós se não fosse o Papai eterno, que nos concede vida, que nos concede força e vigor para estar nessa noite, neste lugar. Irmãos, sem muitas delongas, eu convido a todos, aonde quer que esteja agora, a abrir as vossas Bíblias no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 15. 2 Crônicas, capítulo de número 15. O Senhor me tem revelado uma palavra poderosa para falar ao coração da igreja amada, da igreja viva, da igreja cujo autor, cujo dono está vivo, está à direita do Deus Todo-Poderoso, e Ele tem o poder e o domínio, a honra e a glória para sempre. Eu quero já te deixar feliz e alegre nessa noite com uma notícia mais atualizada do que o jornal que vai circular amanhã na cidade. Jesus está vivo, vivo está o nosso Jesus para todo sempre. Aleluia, glória a Deus. 2 Crônicas, capítulo 15, diz assim o texto sagrado: e o Espírito de Deus veio sobre Azarias, o filho de Obed, e ele saiu para se encontrar com Asa, e disse-lhe: ouvi-me, Asa e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vos estiverdes com ele, e se vos o buscardes, ele será encontrado por vós, mas se vós o abandonardes, ele vos abandonará. Ou por um longo período, ora, por um longo período Israel esteve sem o Deus verdadeiro, e sem um sacerdote para ensino, e sem lei. Porém, quando eles na sua aflição tornava-se para o Senhor Deus de Israel, e o buscava, o acharam. E naqueles tempos não havia paz para aquele que saía, nem para aquele que entrava, mas grandes opressões estavam sobre todos os habitantes da terra. E nação contra nação, e cidade contra cidade se destruía, porque Deus os conturbou com toda a adversidade. Portanto, sede forte e não fraqueje as vossas mãos, porque a vossa obra será recompensada. E quando Asa ouviu estas palavras, e a profecia de Obed, o profeta, ele tomou coragem e lançou fora os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que ele havia conquistado no monte Efraim, e renovou o altar do Senhor, que estava diante do pórtico do Senhor. E ele reuniu todo Judá e Benjamim, e com ele os estrangeiros de Efraim, Manassés e de Simeão, porque muitos de Israel tinham se aliado a ele, vendo que o Senhor Deus estava com ele. Assim ele se reuniu em Jerusalém no 3º mês, no 15º ano do reinado de Asa, e eles ofereceram ao Senhor, ao mesmo tempo do despojo que eles trouxeram, 700 boi
e 7.000 ovelhas. E eles entraram em um pacto para buscar o Senhor Deus dos seus pais, de todo o seu coração e de toda a sua alma, para que fosse morto todo aquele que não buscasse o Senhor Deus de Israel, pequeno ou grande, homem ou mulher. E eles juraram ao Senhor em voz alta, e com grito, e com trombetas, e com corneta. E todo Judá se alegrou diante do juramento, porquanto juraram de todo o seu coração, e o buscaram com todo o seu desejo. E ele foi por eles achado, e o Senhor lhes deu descanso ao redor. Amém. Feche a Bíblia mais uma vez, oremos, Senhor, por essa palavra que vem até os nossos corações nessa noite. Pai sublime, Deus querido, Senhor amado, diante da tua face, perante a tua presença, ó Altíssimo, nós nos encontramos, ó Pai, como igreja, Senhor. Pai querido, nesse momento sublime, alegre e ímpar, Pai, é estar na tua presença, Pai, recebendo a tua palavra. Senhor, Pai, eu jubilo, eu me alegro em tua presença, por saber que há um povo, ó Pai, esparramado aos quatro cantos dessa terra, que te adora, que te serve, que te busca, meu Pai, que ainda, Senhor, reverencia a tua palavra, que ainda, meu Pai, para os seus afazeres, para adorar o Senhor, meu Pai, em seus lares. Meu Senhor querido, nessa noite eu te peço, me dirige, ó Pai, nas linhas plenas e nas linhas retas das tuas revelações, para que eu pregando, ó Pai, eu vinha diminuir, e a tua palavra apareça como fonte salvina, como fonte libertadora, como fonte ajudadora para o teu povo. Abra as comportas do céu, meu Pai, e faz que do teu trono inesgotável desça mananciais de fontes de água viva, e venha abundanciar a terra fecunda de cada coração, e que o teu povo receba a tua palavra, porque a tua graça nos basta. Amém. Glória a Deus. Você pode glorificar o Senhor nessa noite. Você pode adorar Ele aí na sua casa. Você pode nessa noite entoar glórias e aleluia para o Senhor. Eu quero que você nessa noite se porte como um crente pentecostal. Eu quero que você se porte como um assembleiano, uma pessoa que foi levantada no fogo, abrasada pelo fogo, e que está vivendo no fogo do Espírito Santo. Então você na sua casa não tenha medo, não se envergonhe, não se intimide. Pode adorar o Senhor, pode glorificar Ele. A tua casa é palco de adoração. A tua casa foi levantada como altar para Deus. A tua casa foi levantada como templo de adoração. O Senhor te deu esta oportunidade de você estabelecer na tua casa altares, de você estabelecer no teu lar um lar de sacrifício vivo, aonde você vai ser o sacerdócio, aonde você vai exercer o sacerdócio real. Olha o que Deus fez, irmão, aonde muito pensa que as coisas foram bagunçadas, que as coisas ficaram desconfiguradas. Não, eu estou entendendo é que agora é que as coisas se configuraram, agora é que Deus estabeleceu uma aliança, agora é que Deus confirmou um projeto, Deus estabeleceu lares, Deus estabeleceu família, Deus estabeleceu casamento, Deus está restabelecendo a igreja de onde ela nunca poderia ter deixado de existir. Deus está levantando profeta nos seus lares, Deus está entusiasmando gerações, Deus está fazendo, irmão, varanda, cantares, louvores. Deus está fazendo, irmãos, edifícios que antes não se ouvia. O louvor a Deus agora, os quatro cantos da terra estão enaltecendo, estão louvando, estão adorando o Papai eterno. Oh, glória! Que alegria inenarrável, que alegria imensa, irmãos. Na data que hoje tradicionalmente celebram muitos a ressurreição de Cristo, eu quero ser apático a essas questões, até porque o nosso Senhor Jesus veio contra toda a tradição e religiosidade. E eu tenho uma grande desconfiança acerca de tradição. Eu tenho medo de tradição, irmão, porque a tradição, muitas das vezes, ela engessa o pensamento do cristão, engessa o pensamento do homem, e o homem fica pautado, e o homem fica com a sua mente, irmão,
dentro de um quadrado que só se pode lembrar e fazer menção de um acontecimento quando chega naquela data festiva e comemorativa. E foi isso que Jesus veio contra, porque o povo só estava adorando a Deus, só estava tendo sentimento de povo de Deus quando tinha as festas dos tabernáculos, a festa dos pães asmos, as festas das primícias. E aquilo, irmãos queridos, foi contra a palavra de Deus, que nós temos que adorar o Senhor em espírito e em verdade em todos os lugares, levantar mãos santas ao céu sem ira e sem contenda, não desprezando, irmão, aqueles que nesse dia celebram, mas que todos tenham esse entendimento, que a ressurreição de Cristo tem que estar presente em nosso dia a dia, tem que estar presente em nosso cotidiano, independente de celebrações religiosas. A ressurreição de Cristo tem que estar presente em nosso ser e nossa alma, entrelaçadas e ligadas à nossa fé e à nossa jornada cristã, porque se nós, irmão, perdemos a convicção da ressurreição e deixarmos ser levados a celebrações rotineiras, nós perderíamos o contato da vinda de Cristo, porque a ressurreição aponta a volta do nosso Salvador. A ressurreição é o farol da volta do nosso Cristo Jesus. Eu quero nesta noite trazer uma mensagem subordinada ao texto ora lido a respeito do rei Asa. E rapidamente quero fazer um preâmbulo acerca da história deste rei. A Bíblia fala acerca do rei Asa como um rei que foi bom e reto aos olhos do Senhor, que fez aquilo que agradara a Deus. A Bíblia revela, irmão, no começo da história, que o reinado de Israel era de um só reino, era de um só povo, ainda sob o comando do rei Saul, e depois vindo a ser estabelecido pelo rei Davi. Depois do rei Davi reina Salomão, e Salomão também ainda está com um povo sólido, ainda está com um reinado inteiro. Mas quando morre Salomão, o seu filho Roboão assume o reinado de Israel, e o povo de Israel vai até ele pedindo para que ele viesse aliviar o jugo que Salomão tinha estabelecido contra eles. E aquele homem, filho de Salomão, por nome Roboão, toma conselhos com os jovens que ele crescera com ele, e o jovem diz: olha, quando o povo vier a ti, tornar a ti, diga para este povo que o teu jugo será mais pesado do que o teu pai, e que o seu pai o açoitava com ferro, você vai açoitar o povo com escorpiões. Mais duro será o teu jugo do que o teu pai, pois o teu dedo mínimo é mais pesado do que o do teu pai. E ele fez isso que o jovem aconselhou, diferente do que os anciões aconselhou a Roboão, porque Roboão foi aconselhado pelos anciões dizendo: quando o povo vier a ti, diga para este povo que tu vai tratar com eles com um coração bondoso, com um coração amigável, vai tratá-los com sabedoria. Mas ele despreza ali todos os conselhos dos anciões e se volta aos conselhos dos jovens, e aquilo pareceu mal aos olhos de Deus, e o povo também rejeita Roboão com aquele discurso agressivo, com aquele discurso pesado sobre eles, ao ponto de o povo se rebeliar, de o povo daquele momento dizer: não há parte com nós no reinado de Davi, não há com nós de forma alguma parte com Davi. E o povo naquele momento começa a erguer um outro homem por nome Jeroboão. E a Bíblia diz que naquele momento o reinado é dividido. A Bíblia diz que 10 tribos da de Israel começam a seguir a Jeroboão e o constitui rei sobre ele. Mas 2 tribos permanecem. Judá e Benjamim permanecem ao comando de Roboão, filho de Salomão. E prossegue a história. Depois de Salomão vem Roboão, depois de Roboão vem Abias, e aí chega no terceiro deste reinado, após ser dividido, este homem cujo nome é Asa. E a Bíblia diz que o rei Asa chega diante de um cenário em que Judá está descontrolado, em que Judá está sem ética, sem moral, em que Judá está sem verdade, sem amor, em que Judá não respeita mais os mandamentos, nem a lei, nem profetas. E ele chegando naquele cenário, destruído espiritualmente, ele traça uma meta de reconstrução.
de edificação, de restabelecimento. E a Bíblia diz que o seu coração começa a pesar neste sentido de reestruturar, de reorganizar. E ele começa então a tomar os primeiros cuidados e trabalhar de forma uniforme. E ele começa a trabalhar de forma sábia dentro do reinado de Judá. Porque, irmãos, a primeira coisa que precisamos saber, o primeiro passo que precisamos dar diante de qualquer situação que está à nossa frente, que esteja contrária ao nosso pensamento, contrária à nossa vontade, é nós fazer uma análise da situação e não chegar precipitadamente e colocar nossas mãos, chegar precipitadamente e já tirar uma conclusão da situação e já querer fazer algo sem antes consultar a Deus, sem antes consultar a própria situação, para que depois tomamos dali uma decisão e um ponto de partida. E o rei Asa foi sábio. O rei Asa analisa o cenário e diz: olha, eu já posso tirar uma conclusão. O povo de Israel e de Judá está nessa situação porque abandonaram o Senhor, esqueceram das leis, dos mandamentos. Já é um povo rebelde e desobediente. E se isso ainda é pouco, eles ainda levantaram altares para Deus estranho, adoraram a outros deuses, deixaram o Deus verdadeiro como único e suficiente Deus para adorarem a outros deuses. E ele começa a tratar, irmãos, aquela situação. E ele começa a ver o estado de Israel. E vendo ele o estado de Israel, o estado de Judá naquela situação, ele começa a tratar. Ele começa a restabelecer. Ele vai no ponto, irmão, que mais prejudica aquele povo, que é a adoração a Deus estranho. E a Bíblia diz que ele começa a fazer uma limpeza, uma varredura. E ele vai tirando e vai derrubando os altares. E ele vai consertando o que está errado. E ele vai pondo ordem na casa. E ele vai estabelecendo o culto a Deus como um verdadeiro Deus para aquele povo. E ele começa a dar prosseguimento de ponto a ponto. E ele começa a observar. E ele começa a ser detalhista. E ele vai restabelecendo tudo, irmão, como Deus queria. E aquilo para Deus é agradável. E aquilo para Deus é satisfatório. E aquilo para Deus, irmãos, é gracioso. E Deus é com Asa. E o rei Asa vai fazendo aquilo, irmãos, que é agradável aos olhos de Deus. Porque Deus não aceita, irmãos queridos, que uma situação fora da realidade, uma situação fora daquilo que o Senhor quer, permaneça da forma que está. Não, Deus quer que você se levante com atitude. Deus quer que você se levante com sabedoria. Deus quer que você analise o cenário que está ao teu redor. Deus está nessa noite, irmãos queridos, impulsionando dentro de você. Deus está ativando dentro de você nesta noite uma sabedoria, irmãos, que vem do alto do céu, para você começar a ter visão do cenário, para você começar a ter visão ao teu redor, para você começar a ver os detalhes daquilo que está sendo destruído. Você vai começar a ter a visão de Deus e vai começar a entender por que a coisa não está funcionando, por que as coisas não estão andando. Deus vai te dar critério, Deus vai te dar visão aguda, para que você comece a ver os detalhes, para que você comece a sondar a tua casa, a tua família, o teu ministério, e começar a ver que tem situação que precisa ser mudada, que tem situação que precisa ser configurada. E o rei Asa, irmão, teve de Deus essa visão. O rei Asa começou a contemplar aquilo, irmão, que tinha deixado de lado, aquilo que as pessoas levou da maneira que achava bem levar. E não é bem assim, irmãos. Nós não podemos vencer guerra alguma, nós não podemos prosperar em lugar algum, nós não podemos, irmão, estabelecer família alguma, se antes não vermos os pontos cruciais de cada setor e área de nossa vida, e não tomarmos a coragem, e não pormos a mão à massa e começarmos a mudar aquela situação. Afinal de contas, eu gosto de pregar e insisto em dizer que Deus, Ele trabalha em favor do seu, quando nós trabalhamos em favor daquilo que é proveitoso, daquilo que é benéfico, daquilo que é necessário
necessário, daquilo que é urgente. Eu quero dizer nessa noite, para você que está na tua casa, para você que está no teu lar, aproveita agora e aprimore a tua visão. Deixa Deus entrar na tua visão, porque ela vai ser aberta e você vai ver detalhes que você ainda não tinha visto, vai ver situações que você achava normal, e esse normal nunca foi normal, porque o normal foi o perigo dessa causa estar dessa forma, foi, irmão, a propulsão para que viesse estar em ruína, talvez o teu lar, talvez as tuas finanças, talvez qualquer situação da tua vida está em ruína, e você ainda não conheceu o detalhe. E você ainda talvez está com os olhos, irmão, escamados. Você talvez ainda está com os olhos vendados e não tem os teus olhos, irmãos, agudado e afinado naquela situação que tem passado despercebido. E eu quero nesta noite, irmão, que o Senhor abra a visão de Asa, do rei Asa para muitas pessoas. Eu quero que o Senhor comece a abranger o Brasil, o Senhor comece a abranger o exterior e comece a dar visão aos seus servos, a visão do rei Asa, a visão criteriosa, a visão perfeccionista, a visão detalhosa de detalhes de nossa vida que precisa ser consertada para o desencadear do nosso êxito. Nós só poderemos alcançar êxito, nós só poderemos alcançar vitória, nós só poderemos alcançar bênção, só poderemos gozar de uma vida plena espiritual com Deus quando nós vemos detalhes de nossa vida, quando nós tivermos a visão criteriosa de que detalhes que estão errados precisam estar certos, de detalhes que estão esquecidos precisam ser lembrados, de momentos que foram esquecidos precisam ser colocados à tona e visto. É culto de família, eu preciso, irmão querido, colocar essa palavra hoje dentro do teu lar. Eu preciso colocar uma palavra, irmão, de detalhes dentro do teu lar, porque o Senhor não quer ver lares destruídos, porque o Senhor não quer ver, irmão, vidas de derrota, pensamento frustrado, pessoas que estão, irmãos queridos, dentro de si perturbadas, pessoas que estão em opressão, mas tudo isso porque ainda não conseguiram ver detalhes. E o rei Asa viu detalhes que nenhum rei antes, que nenhum outro dos reis viram. Passaram despercebido. Altares eram levantados e aquilo era normal. Doutrinas de Deus estranhas eram introduzidas e aquilo parecia normal. E as leis não eram mais observadas por ninguém e o povo achava que era normal. E os mandamentos iam sendo deixados de lado e aquilo parecia-se normal. Mas eu preciso dizer que tudo aquilo, irmão, que precisa ser tomado por cuidado e vai deixando de lado e vai se relaxando, logo então é necessário vir a conta de Deus. Logo é necessário vir o juízo de Deus. Logo é necessário vir a cobrança de Deus, para que nós se alertamos, para que procuramos minuciosamente, com detalhes, irmão, certas coisas tão óbvias, certas coisas tão necessárias, irmãos, que outrora para nós realmente, quando tínhamos a visão, quando tínhamos, irmãos queridos, discernimento de Deus, nós olhávamos para certa situação dentro de nossa própria vida e nós mesmos abominávamos, nós mesmos dizíamos: não, vamos ter que derrubar essa situação, eu vou ter que sair dessa zona, eu vou ter que me apartar dessa situação. E muitas das vezes, irmão, nós vamos chegando a um certo período de nossa vida, que os nossos olhos vão se escurecendo, que a nossa visão vai se apagando, o nosso coração vai se fechando e as doutrinas malignas vão se introduzindo, os pensamentos contrários vão entrando dentro de nossa mente. E aí você tem que, irmãos queridos, se alertar de uma vez por todas. E aproveite essa palavra, aproveite esse dia para você regalar os teus olhos, para você abrir o teu coração e saber que o Senhor está falando contigo e diz: levanta e começa a observar detalhes, levanta e começa a observar minuciosamente questões da tua vida que estão sendo quebradas, doutrinas que estão sendo deixadas de lado, princípios que estão sendo, irmãos, entregues, princípios que estão sendo negociados, e valores e princípios não se vende, não se entrega, não se abre mão de forma alguma. Se Deus te entregou um valor, se Deus te entregou uma moral, uma ética, se Deus te deu uma doutrina, irmão, carregue ela, tenha força, tenha vigor, permaneça naquilo que aprendeu, permaneça naquilo que o Senhor te entregou, porque é isso que vai te garantir um vencedor fiel. Não deixe o diabo roubar
roubar a tua coroa. Perceba, irmãos queridos, as passadas sugais do diabo, que ele vem, irmãos queridos, de mansinha, vagarosamente, tentando roubar a coroa de muitos. E quando se tem a perca da sensibilidade, e quando se tem a perca da visão, e quando se tem a perca de valores, o diabo, irmão, rouba traiçoeiramente coisas tão importantes, princípios tão marcantes, marcas, irmão, que jamais podem deixar de existir em nós, porque estas marcas são necessárias para que lá no dia do juízo, para que no dia da redenção, nós sejamos achados escritos no livro da vida. Isso não pode de forma alguma, irmão, ser arrancadas de nós. Por isso que o Senhor nos marca, irmão, porque marca, irmão, é muito mais do que sinal, de que qualquer coisinha básica. Jesus nos marcou. Um sinal quer dizer um marco que está, irmãos queridos, visível, que está introduzido, arraigado dentro de nós, que é impossível que alguém roube e nós nem sequer alertamos que aquilo foi perdido. E o rei Asa vai dando conta que o seu reinado está poluído, está contaminado, está sem essência, está sem vida, está sem poder, está sem êxito, está sem vitória, porque ali foi perdido, foi arrancado, foi subtraído valores, princípios, mandamento, poder, foi tirado o culto, foi tirado, irmãos queridos, o temor do povo. E ele disse: vamos agora urgente introduzir, vamos voltar ao primeiro amor, vamos voltar a ter os cultos verdadeiros, vamos ter paz dentro do nosso reinado, vamos buscar a Deus. E ele, irmãos queridos, vai e toma um conselho dos mais belos, que se alguém pode tomar um conselho, irmão, na vida, tome esse. A Bíblia diz que ele reúne o seu povo, o rei Asa, e disse: agora eu faço um juramento perante todos vocês, que busquemos o Senhor de todo o coração e de nossa alma, e que todo homem, mulher, criança e menino que não buscar o Senhor seja cometido de morte, para que haja sinceridade e verdade, todos busquem a Deus. E o profeta que aparece a ele, Azarias, vem e traz uma mensagem poderosa aos ouvidos do rei Asa. E que mensagem traz esse profeta? Afinal de contas, eu desconheço um profeta que não traz uma mensagem tão tríntica, tão verdadeira, tão urgente, tão necessária. Aliás, todos os profetas da Bíblia, quando entravam em cenário, era para trazer uma mensagem de vida, era para trazer uma mensagem de restauração, era para fazer que os homens de Deus, os reis, o povo de Israel, não caíssem em precipício. Por isso que eu digo que sempre da parte de Deus vai nascer na tua vida um profeta. Vai ter na tua vida um ministro do Senhor, que vai te trazer para o campo da verdade, que vai te pôr no canto, que vai chamar a tua atenção, que vai de vez em quando te cutucar e dizer: ei, entra no campo da realidade, entra no campo da consagração, entra no campo da comunhão, entra no campo do Espírito, entra no campo do Espírito de Deus, porque senão, irmão, a carne entra sorrateiramente e vai consumindo a verdade, e vai tirando, irmão, a comunhão, vai tirando o amor, vai tirando tudo aquilo que é tão bom ter dentro de nós, que é tão útil termos dentro de nós. E a maior guerra que há, irmão, nos dias atuais, não é a guerra do coronavírus que está havendo agora. Não foi e nunca será a primeira e segunda guerra mundial. Há uma guerra que existe, irmão, em cada pessoa. É a guerra da carne contra o espírito. Essa guerra é tão real, essa guerra é tão presente, que nós precisamos dar importância a essa guerra, que nós precisamos verdadeiramente, irmãos queridos, tomar o conhecimento de quem é o inimigo de nossa alma. Que essa carne, irmão querido, quando está engordada, quando está fortalecida pelo pecado e pelos prazeres mundanos, ela causa uma destruição grande demais no espírito. Mas eu quero dizer para você, se você estiver com o teu espírito fortalecido,
Se você estiver com teu espírito com o Pai, se você estiver com o espírito de adorador, a carne não vai ter poder, a carne não vai te corromper, a carne não irá te destruir, a carne não irá tirar de você a essência, o espírito excelente. Aliás, eu quero dizer para você que vai sobressair o espírito que está fortalecido. E o rei Asa entra com verdade e sinceridade dentro de Judá. E ele começa a promulgar e a proclamar aos ouvidos de todos: vamos e busquemos ao Senhor, porque haverá paz nesse reinado, porque haverá batalhas vencidas, porque haverá vitória de novo dentro de Judá. E a Bíblia diz que quando aquele povo busca o Senhor, eles acham o Senhor. E o profeta anuncia por um outro lado do contexto, dizendo: olha, uma coisa é certa, se vós buscardes o Senhor, achareis o Senhor, mas se vós esquecerdes do Senhor, o Senhor vos abandonará. Irmão, Deus é tão justo, Deus é tão reto, é tão fiel, e faz coisas com tanta equidade, que ele, irmãos queridos, ele diz, é bem claro: se me buscardes, me acharei. E se me achardes verdadeiramente, sereis socorridos por mim, encontrareis paz, serei vitorioso. Mas se me abandonardes, não tenho eu também responsabilidade e cuidado com vós. Irmão, é necessário que essa mensagem seja prega. É necessário que se levante locutores, mensageiros de Deus, profetas, atalaias do Senhor, com uma mensagem poderosa sobre a terra como essa. Que a justiça e a balança de Deus pesa, irmão, de igual modo, do lado do amor e da justiça, na mesma proporção que o Senhor lhe garante vitória. Se você observar os seus mandamentos, se você buscar ao Senhor, o Senhor diz: eu também o pesarei a minha justiça, abandonarei aqueles que também me abandonam. E o rei Asa escutou o profeta Azarias. Ele disse: então busquemos ao Senhor, e haverá paz nesse reinado, e haverá vitória. Irmão, e quando todo o povo em uma só voz, em um só espírito, começa a buscar a Deus, a Bíblia diz que aquele exército começa a se fortalecer, não por número de pessoa, mas por poderio de fogo, por poderio de guerra. O exército de Asa e de Judá é um exército vitorioso, porque eles buscam a Deus. Há um detalhe nessa mensagem, há uma observação nessa mensagem, irmãos, que muitos se têm esquecido: que diante de batalhas, que diante de combate, de guerra, não se pode entrar na batalha só por ser número, só para se fazer presente. Não, é necessário que antes, irmão, nos preparemos para a batalha que iremos enfrentar. Provérbio 31 diz que o cavalo se prepara para o dia da batalha, mas do Senhor é que virá a vitória. Há de Deus uma recomendação para nós: antes que entremos na batalha, preparemos-nos para a batalha que iremos entrar. Antes de enfrentar o nosso inimigo, conheçamos o nosso inimigo. O Senhor Jesus prescreveu isso, irmão. Livro de Lucas, capítulo 14, ele diz: qual é o rei que, sabendo que virá 10.000 homens contra ele, não vai primeiro saber que com 5.000 ele pode ir à guerra contra os 10? O Senhor diz que o homem de Deus tem que andar precavido, consciente, com sabedoria. Pastor, onde é que o Senhor quer chegar com essa mensagem? Eu quero chegar, irmãos, afunilando essa mensagem, porque Deus não quer ver pessoas fracassadas e nem derrotadas. E por que há pessoas nessa situação, irmão? Por que há pessoas em crises? É porque não se deram conta do tamanho da batalha que iria entrar, e despreparadamente, irmão, entraram na batalha, não consagraram a sua vida. Irmão, o diabo não é brinquedo, o diabo não é qualquer coisa, Satanás não é qualquer coisa, irmão. Não despreze, não subestime o vosso inimigo. Entenda uma coisa, que quem luta as tuas guerras é o Senhor. Mas a Bíblia diz que o rei Asa, primeiro, para saber que o Senhor iria lutar com ele disse: primeiro vamos fazer aliança com Deus, vamos retomar o pacto com Deus. Porque Asa não era bobo, ele não era nécio, irmão querido, para ir à guerra sabendo que a aliança com Deus estava quebrada. E eu quero alertar, irmãos queridos da igreja, dentro desse quesito, que para ir à guerra, que para ir à batalha, que para enfrentar os nossos inimigos,
para enfrentar a situação que está lhe causando dor, que está lhe tirando o sono. Prepara a tua vida, prepare o teu altar, prepare o teu reinado, prepare a tua casa, prepare a tua vida, porque o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas se você estiver equipado com as armaduras de Deus, o diabo vai cair à tua frente, Satanás vai ser derrotado à tua frente, e você será um valente, valoroso e vitorioso para a glória de Deus. Se você, irmão, recorrer às escrituras, e lá em Efésios 6:10, o Senhor vai dizer: tomai, portanto, todas as armaduras de Deus, para que combatendo com o inimigo prevaleça, para que entrando na guerra seja um valente, um vitorioso. Davi, irmão, antes de ir à guerra contra Golias, ele foi lá no riacho, foi lá no ribeiro, apanhou a sua funda, apanhou as suas pedras e diz: agora eu irei à guerra. Parece, irmãos queridos, que é desproporcional os seus armamentos com os armamentos de Golias. Mas o detalhe não é o armamento. O detalhe é que ele foi pegar alguma coisa e dizer: Senhor, me preparei. Senhor, eu não vim aqui por acaso. Eu não estou aqui somente, irmão, confiando na minha própria força. Eu vim aqui como um guerreiro. Agora eu digo uma coisa: é o Senhor que vai me dar a vitória. Não será a minha funda, não será as minhas pedras do riacho. É o Senhor que irá à frente para me dar vitória. Quando Davi assume o reinado de Israel, ele começa a observar o que Saul fez de errado. Aonde é que Saul desgovernou? Onde é que Saul deixou desleixado o reinado de Israel? E ele começa a consertar, ele faz uns detalhes. E ele começa detalhe por detalhe. Ele diz: só posso ganhar uma guerra quando os detalhes estiverem acertados. Eu preciso arrumar o exército, eu preciso equipar os carros, eu preciso ter flecheiro, eu preciso ter escudeiro. E ele começa a consertar tudo dentro do reinado. E quando Davi vai à guerra, ele é vitorioso. Por quê? Primeiro ele deu atenção em consertar. A Bíblia diz que Elias é desafiado por mais de 450 profetas de Baal. E os baalinhos, irmão, constroem um altar, colocam o sacrifício em cima do altar e começa a clamar a Baal, e clama a Baal, e o altar vai e se quebra, o altar fica despedaçado, e eles clamam até o meio-dia e Baal não responde, mas o altar está quebrado. Aí o profeta perfeccionista chega no local e não vai precipitadamente clamar a Deus. Ele vai e olha os detalhes e diz: espera aí, o altar está quebrado. E a Bíblia diz que Elias vai e conserta o altar, e deixa o altar preparadinho, e coloca com zelo ali o sacrifício. Aí, irmão, ele clama em poucas palavras, se não me engano, uma oração de no máximo acho que 20 palavras. E o detalhe chega, o que? Fogo desce do céu. E a Bíblia diz que o fogo desce e consome o holocausto, a lenha e até a água que ele tinha mandado ser colocado sobre o altar. Por que isso aconteceu? Por que isso veio a se tornar realidade na vida do profeta Elias? Porque Elias, irmão, primeiro preparou o ambiente. Antes da oração, prepare o ambiente. Antes da situação que você quer, irmãos, que seja favorável a você, prepara o ambiente para a situação, analise. Veja o obstáculo que está à sua frente. Se te falta, irmão, visão, Deus é aquele que dá deliberadamente sabedoria e visão aos seus. Eu tenho plena convicção e certeza que Deus não abandona os seus filhos na guerra, irmão, cegos, desnorteados, perdidos, não. O Senhor prepara os cavalos, prepara os cavaleiros, prepara a visão e dá vitória aos seus. E eu quero, para encerrar nessa noite com essa mensagem, a Bíblia diz que o rei Asa só tinha 580 mil homens de guerra. E o exército etíope se levanta contra ele com 1 milhão de homens e mais de 300 cavaleiros. Você está olhando, irmãos queridos, a desvantagem que o rei Asa tem para lutar com o exército etíope? Ele tem só 580 mil homens. Na visão humana, na visão bélica, na visão estratégica de guerra, irmão, ele seria derrotado em menos de 1 hora de combate. Mas esquece-se do detalhe que antes que ele viesse com 580 mil homens para enfrentar 1 milhão e 300 homens de um exército inimigo, ele tinha ido à presença de Deus.
Ele tinha ido perante o Senhor. Ele tinha falado com o Senhor dos exércitos. Ele disse: Senhor. O detalhe do texto, a riqueza do texto, irmão, é algo que precisa ser entre nós mastigado, conhecido esse texto. Porque ele vai dizer ao Senhor assim: e ordenou Judá que buscasse ao Senhor Deus de seu pai, segundo as Crônicas 14, versículo 4. Versículo 11 do capítulo 14, ele diz assim: e Asa clamou ao Senhor Deus e disse: Senhor, não é nada para ti ajudar, seja com aqueles que não têm nenhum poder, seja com todos eles. Ajuda-nos, ó Senhor Deus, porque nós descansamos em ti, e em teu nome vamos contra essa multidão. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não permitas que o homem prevaleça contra ti. Está aí o detalhe, irmão, das guerras de Asa. Antes de tudo, ele diz: Senhor, para que o Senhor ajude alguém não te custa esforço, porque o teu poder é tão grande, é tão extraordinário, que a tua ajuda e o teu poder sendo acrescido entre nós, parece que é algo tão natural e tão normal. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele exército de mais de 1 milhão de homens preparados, homens de guerra, se depara com o rei Asa, e o rei Asa clama o nome do Senhor, eles travam a batalha. E acontece o inverso da realidade humana. Da ótica humana cai por terra mais uma vez. A ótica humana é que 1.300.000 vence 580 milhões. Mas, irmão, se esquece-se que quando um está com Deus, é maior do que qualquer multidão, do que qualquer exército. Imagine 580.000 homens com o poder de Deus, com a glória de Deus e com a presença de Deus. E a presença de Deus extermina, irmão, aquele 1 milhão e tantos soldados. E aqueles soldados saem em desespero e começam a caçar caverna para se esconder, para sair da presença do exército de Deus. E então Asa vê que é vitorioso, e Asa vê que ali eles conquistam êxito na batalha. Então ele começa a entender que o detalhe das batalhas, que os detalhes das guerras não estão na própria guerra, estão nos princípios das guerras, estão antes da linha de combate. Antes do combate real está o detalhe da guerra. O crente precavido, o crente prevenido. O que é isso, pastor? Um crente precavido e prevenido é um crente que está todo o tempo, irmãos, preparado porque há de vir. É uma pessoa que coloca a sua vida o tempo todo em cima do altar de Deus, porque não se sabe o que há de vir. Agora, o problema atual que eu vejo, irmão, é que quando há paz, é quando que há bonança, quando a brisa sola nossas vidas, nós o descansemos. Deixamos as nossas ferramentas de lado e parece que nunca virá guerra, nunca virá problema, nunca virá situação difícil. Aí quando o inimigo chega e nos ataca, irmão, nós somos vencidos, aí nós ficamos com a cara de tacho perguntando: Deus, por que o Senhor não me socorreu? O Senhor não está comigo? E o Senhor, irmão, poderia muito bem dizer para você: e por que é que quando isso tudo estava bem, em paz, não havia guerra, você não se preparou, você não se aqueceu, você não estava em contato comigo, agora em aflição me busca? Mas Deus é tão misericordioso, irmão, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que a Bíblia diz que toda vez que o povo de Deus entrava em angústia e clamava a Deus, Deus o ouvia, Deus o respondia. Deus é bom, não é? Dá para avaliar esse Deus? Dá para entender o tamanho da misericórdia do Senhor? Eu quero deixar essa palavra para ti nesta noite. Eu quero ficar com essa palavra nessa noite e dizer que antes da guerra, que antes da batalha, antes de qualquer enfrentamento, é necessário que nós avaliamos os detalhes, que nós começamos a guerrear antes mesmo do combate. Antes do fragor intenso da batalha, nós já estejamos em guerra. Ao momento que Deus te colocou neste mundo como um cristão e um soldado, você já tem que estar preparado porque há de vir, irmãos. Aleluias. Você entende o que Deus está dizendo nessa noite para você, a tua casa? E aí pode vir batalha.
Aí pode vir gigante, pode se levantar adversidade, aonde quer que for, na vida financeira, sentimental, conjugal, ministerial, tudo, irmão, vai caindo por terra como se fosse um fio de cabelo puxado ao meio. Tudo vai se despedaçando, por quê? Porque a Bíblia diz que a unção despedaça o jugo. E se você tiver na unção, se você tiver no azeite, o jugo vai ser despedaçado. A unção vai despedaçar o jugo, vai lançar por terra o valente, vai determinar os anjos do Senhor à tua frente, como exército de batalha. E você vai passar por cima da adversidade, e você vai chegar à terra prometida, e você vai ter êxito na tua vida, vai ter êxito no casamento, no ministério, aonde você chegar e plantar os teus pés, você verá a terra sendo próspera, a terra sendo abençoada, o povo se rendendo aos pés de Cristo. Por quê? Porque antes, no reservado com Deus, você se preparou em oração, se preparou em consagração, se preparou com Deus. Está aí o detalhe. Prepara-te agora, prepara-te hoje, esteja pronto, afiada a tua espada, as tuas armaduras colocadas sobre o teu corpo, porque virá a batalha no momento em que menos esperamos. Mas quem está, irmãos, afiado, à espera, vai ser vitorioso, vai passar por cima. Eu quero proclamar a bênção na tua vida hoje. Eu quero decretar a visão de Deus no nome de Jesus na tua casa. Visão aguda, visão de águia, muito mais afinada do que os raios-x, os telescópicos. Deus vai aprimorar a tua visão. Você vai começar a entender detalhes da tua vida que foram quebrados, alianças que foram quebradas, pactos que foram quebrados. E Deus está falando: restabeleça hoje, erga hoje o teu altar, erga hoje a tua adoração, põe de pé o teu culto na tua casa, porque virá a minha vitória, porque virá o meu poder sobre a tua casa, virá de Deus a recompensa. O profeta disse: ei, nenhum trabalho do homem será em vão, porque de Deus virá a recompensa para